Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Kim e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma peça da nossa câmera fotográfica, o obturador. O obturador, a abertura do diafragma e a sensibilidade do ISO são os 3 pilares da fotografia que todos precisam dominar. O obturador é um dispositivo mecânico presente nas câmeras fotográficas. É ele que permite controlar o tempo de exposição do filme ou do sensor à luz. Quando acionado o disparador da câmera, esse dispositivo abre e fecha-se, permitindo que a quantidade de luz desejada incida sobre a base da captura. Quanto mais tempo aberto, maior a incidência de luz e, por sua vez, maior será a quantidade de luz. Sabe aquele barulhinho muito conhecido na fotografia? Aquele característico clique? Esse som característico vem exatamente do obturador. Ok, que também parte do barulho vem do espelho rebatendo. Em algumas câmeras digitais, principalmente aquelas de uso doméstico e câmera de celular e as câmeras mais simplesinhas, não possuem esse dispositivo. E o barulho é produzido artificialmente. Antigamente, algumas câmeras de filme tinham um avanço de filme automático, chamado motor drive. Eu já ouvi até algumas câmeras de celular reproduzirem até esse barulho de filme avançando. Mas vamos lá, como tudo isso funcionava? Em uma época de filme, a exposição necessariamente tinha que ser muito precisa, ou pelo menos precisa o suficiente para manter a exposição mais ou menos correta. Lá nos primórdios da fotografia, o fotógrafo simplesmente tirava a tampa da lente, cronometrava o tempo no relógio. Às vezes eram apenas alguns segundos, às vezes até alguns eternos minutos, e isso tudo sem poder se mexer. Com o tempo, foi criada uma cortina atrás da lente e por um mecanismo de molas era armado por uma alavanca e esta mesma alavanca também avançava o filme. E uma vez armado, o mecanismo era todo acionado por um único botão, o conhecido por todos, botão de disparo. Com a evolução dos filmes, esta contribuição, principalmente vindo da Kodak, olha ela aí de novo, logo farei um vídeo apenas sobre essa empresa. E com os filmes cada vez mais sensíveis, os tempos de exposição foram cada vez mais diminuindo, de minutos para algumas frações de segundo, e demandando um obturador cada vez mais preciso. Agora imagine o obturador como uma cortina simples, a mesma que vai abrindo, fecha em seguida. Imagine então um obturador de uma cortina simples, que ela mesmo abre e fecha. Teríamos um outro problema. O tempo de exposição sobre o filme não seria uniforme, pois no ponto onde se inicia a abertura, teria muito mais exposição à luz do que lá no finalzinho. Pois quando a cortina chegar no final, ele vai começar a retornar e a exposição aqui no começo será muito maior do que lá no final. Sendo assim, aqui no início do quadro receberia muito mais luz que no final. Então, para resolver esse problema, os obturadores são compostos de 2 cortinas. Enquanto uma abre, outra já vem fechando atrás. Assim, a luz entra uniformemente por todo o quadro de uma vez. E o que é a velocidade de sincronia do flash? Uma coisa que nós temos que entender primeiro é que em algumas velocidades mais baixas, a primeira cortina vai e chega a manter todo o quadro aberto por alguns instantes antes que a segunda cortina comece a fechar. Como a luz é a coisa mais rápida do universo, precisa entrar pela câmera através da lente e fazer a exposição por todo o quadro, no momento em que o obturador estiver completamente aberto. Acima dessas velocidades, a segunda cortina já começa a fechar antes da primeira chegar no final. E esta é a velocidade de sincronia do flash. Mas se você insistir em fotografar acima da velocidade de sincronia do flash,
provavelmente você vai ter áreas não expostas pela luz do flash. Áreas estas chamadas de subexpostas, pois a cortina do obturador vai bloquear a luz do flash. E essa é a velocidade mínima possível em que o quadro fica completamente exposto. Esta velocidade normalmente é de 1/30 ou 1/60 para obturadores de cortina horizontal. Em algumas câmeras com obturador de lâminas verticais, são muito mais rápidos, chegam a velocidade de 1/125 ou até mesmo 1/250. E usando um recurso chamado HSS, que vem de High Speed Sync, velocidades ainda maiores são possíveis. E o que é a sincronia de flash na segunda cortina? Normalmente, o flash é acionado quando o obturador está completamente aberto. Em baixas velocidades, o obturador pode permanecer totalmente aberto por alguns instantes, e a sincronia do flash na segunda cortina faz com que o flash seja acionado no momento em que a segunda cortina vai iniciar o seu fechamento. Falarei mais sobre isso no vídeo sobre sincronia de flash. As velocidades do obturador são calculadas em frações de segundo, normalmente representadas pelo seu denominador. Assim, velocidades como 1/125 ou mesmo 1/500 são geralmente representadas, respectivamente, pelos números 125 ou 500. As velocidades são subdivididas em velocidades baixas, de 1 segundo até 1/30, médias, se forem de 60 a 250, e altas, de 500 até 8.000. O tempo de abertura do obturador deve ser adequado à sensibilidade do ISO utilizado e também à abertura da objetiva utilizada. A relação entre o obturador, a sensibilidade e a objetiva é a seguinte: filmes e sensores de alta sensibilidade necessitam de menos luz e objetivas com maiores aberturas permitem a entrada de uma maior quantidade de luz, independentemente do tempo de exposição. Assim, quanto maior a sensibilidade e maior a abertura, maior é a velocidade do obturador. E, inversamente, filmes e sensores com menor sensibilidade e objetivos com aberturas menores requerem que o obturador permaneça uma exposição mais longa à luz e, portanto, funcione com menor velocidade. Mas, ao que tudo indica, o obturador logo será uma peça de museu. A Canon mesmo já anunciou no começo deste ano de 2022 o fim da linha da produção de câmeras com obturador e espelho, dando lugar para as câmeras sem espelho, ou mirrorless, que por sua vez dispensa também o uso de obturador, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. E eu mesmo, até hoje, nunca entendi muito por que as câmeras precisam de obturador. Os sensores podem ser ligados e desligados eletronicamente, sendo assim o obturador totalmente dispensável, diferente dos filmes em que qualquer vazamento de luz poderia pôr a perder tudo. Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Curtam e comentem aí embaixo se você está gostando deste canal. Deixa seu like e segue a gente por aqui. Se você ainda tem alguma pergunta sobre este vídeo, pode me fazer nos comentários. Vou responder a todos. Promovemos saídas fotográficas. Segue a gente no foto.tour.br para acompanhar e ficar por dentro da nossa agenda. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. E aqui no finalzinho eu vou deixar a sugestão de 2 vídeos do nosso canal. Obrigado por nos assistir a mais este vídeo. Eu fico por aqui e um grande abraço. Até o próximo vídeo.